Herança financeira. O que Luiz Barsi ensina aos filhos sobre dinheiro, que as escolas não ensinam. Você já parou para pensar por que a escola não ensina a lidar com dinheiro? Aprendemos matemática, história, ciências, mas quando o assunto é como ganhar, guardar e multiplicar o que recebemos, muitas vezes ficamos perdidos. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, construiu sua fortuna do zero e, mais importante, ensinou seus filhos a fazer o mesmo. O que ele passa para eles não é segredo, mas são lições que a maioria das pessoas só descobre depois de cometer erros caros. Vamos entender, de forma simples, o que ele ensina e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. 1. Dinheiro não é só para gastar, é para trabalhar por você. A primeira coisa que Barsi ensina é que dinheiro não deve ser visto apenas como algo para comprar coisas. Se você ganha R$1.000 por mês e gasta tudo em contas, roupas ou lazer, no fim do mês está no mesmo lugar. Mas se você separa uma parte desse dinheiro para fazer mais dinheiro, aí sim começa a construir riqueza. É como plantar uma semente. Se você come a semente hoje, não terá árvore amanhã. Mas se planta, rega e cuida, um dia colherá frutos. Por exemplo, imagine que você tem R$100 sobrando no mês. Em vez de gastar com algo que não precisa, você compra uma ação de uma empresa sólida, como a Petrobras ou o Itaú. Com o tempo, essa ação pode valorizar e pagar dividendos, que são uma parte do lucro da empresa dividida entre os acionistas. Assim, seu dinheiro começa a trabalhar para você, mesmo enquanto você dorme. Segundo, poupar não é o suficiente, é preciso investir. Muita gente acha que guardar dinheiro na poupança é o suficiente, mas Barsi mostra que a poupança, na verdade, faz seu dinheiro perder valor com o tempo. Isso acontece porque a inflação, que é o aumento dos preços das coisas, costuma ser maior do que o rendimento da poupança. Ou seja, se você guarda R$100 hoje, daqui a um ano, esse dinheiro vai comprar menos coisas do que antes. O jeito certo é investir, e não precisa ser complicado. Barsi, por exemplo, investe em ações de empresas que pagam bons dividendos. Dividendos são como um salário que a empresa paga para quem tem suas ações. Se você tem ações do Bradesco, por exemplo, todo trimestre recebe uma parte do lucro do banco. Isso é dinheiro que entra na sua conta sem você precisar trabalhar mais por isso. Terceiro, não espere ficar rico rápido. Uma das maiores lições de Barsi é que riqueza não se constrói da noite para o dia. Ele mesmo levou décadas para chegar onde está. Muitas pessoas caem em promessas de fique rico rápido e acabam perdendo tudo. Barsi ensina seus filhos a terem paciência e disciplina. Pense assim, se você quer emagrecer, não adianta fazer uma dieta maluca por uma semana e depois voltar a comer besteira. O mesmo vale para o dinheiro. Se você investir R$100 todo mês durante 20 anos, com o tempo, os juros compostos, que são os juros sobre juros, vão fazer seu dinheiro crescer muito mais do que se você tentasse ganhar tudo de uma vez. Quarto, aprenda a viver com menos do que ganha. Barsi sempre diz que a fórmula para enriquecer é simples: gaste menos do que ganha e invista a diferença. Parece óbvio, mas muitas pessoas fazem o contrário. Elas ganham R$3.000 por mês, mas gastam R$3.500, ficando sempre no vermelho. Um exemplo prático: se você ganha R$2.000 e gasta R$1.800, sobram R$200. Se você investe esses R$200 todo mês, em alguns anos terá um bom dinheiro guardado, mas se gasta R$2.200, vai sempre precisar pedir emprestado e pagar juros, que são como uma multa por gastar mais do que tem. 5. Não tenha medo de errar, mas aprenda com os erros. Barsi não se tornou um grande investidor sem cometer erros. Ele mesmo já perdeu dinheiro em algumas aplicações, mas o que fez a diferença foi aprender com esses erros e não repeti-los. Ele ensina seus filhos a não terem medo de investir, mas também a não serem impulsivos. Por exemplo, se você compra uma ação de uma empresa que não conhece direito e ela cai, não adianta entrar em pânico e vender tudo. O melhor é estudar o que deu errado e tentar entender se é um problema temporário ou se a empresa realmente não vale a pena. Assim, da próxima vez você toma decisões mais inteligentes.
6. Invista em conhecimento. Uma das coisas que Barsi mais valoriza é o estudo. Ele lê muito, estuda empresas e mercados e ensina seus filhos a fazerem o mesmo. Não adianta querer investir sem entender como as coisas funcionam. É como querer dirigir um carro sem saber onde fica o freio. Por exemplo, antes de comprar ações de uma empresa, é bom saber se ela está indo bem. Se a empresa vende produtos que todo mundo usa, como sabão ou energia elétrica, é mais provável que ela continue dando lucro. Mas se é uma empresa nova que ninguém conhece, pode ser mais arriscado. 7. Tenha um plano e siga ele. Barsi não investe por acaso. Ele tem um plano claro: comprar ações de empresas sólidas, que pagam bons dividendos, e segurar essas ações por muito tempo. Ele não fica pulando de um investimento para outro só porque ouviu uma dica na internet. Imagine que você quer construir uma casa. Se não tiver um projeto, vai ficar colocando tijolos de qualquer jeito. E no fim, a casa pode desabar. Com dinheiro é a mesma coisa. Se você não tem um plano, vai gastar e investir sem rumo e dificilmente vai chegar onde quer. 8. Não dependa de uma única fonte de renda. Barsi ensina que é perigoso depender só do salário. Se você perde o emprego, fica sem dinheiro. Por isso, é importante ter outras fontes de renda, como aluguéis, dividendos ou até um negócio próprio. Por exemplo, se você trabalha como professor e também tem um canal no YouTube onde ensina matemática, mesmo que perca o emprego, ainda terá uma renda vindo do YouTube. Ou se você investe em ações que pagam dividendos, terá um dinheiro extra todo mês, mesmo sem trabalhar. 9. Seja generoso, mas com sabedoria. Barsi acredita que dinheiro deve ser usado para ajudar as pessoas, mas sem exageros. Ele ensina seus filhos a serem generosos, mas também a não gastarem tudo com os outros a ponto de prejudicarem a própria vida financeira. Por exemplo, se você ganha 2.000 e doa 1.500 todo mês, vai ficar sem dinheiro para você. Mas se doa 200, ainda sobra para investir e viver bem. A ideia é ajudar, mas sem se esquecer de cuidar do próprio futuro. 10. Dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Por último, Barsi ensina que dinheiro não é o objetivo final da vida. Ele é apenas uma ferramenta para viver melhor, realizar sonhos e ajudar quem precisa. Se você fica obcecado por dinheiro e esquece da família, da saúde e da felicidade, de nada adianta ter muito na conta bancária. Pense assim: se você tem um martelo, pode usá-lo para construir uma casa ou para quebrar coisas. O martelo é o mesmo, mas o resultado depende de como você usa. Com dinheiro é igual. Ele pode trazer paz e segurança ou dor de cabeça, dependendo de como você lida com ele. Resumindo, as lições de Barsi em poucas palavras: 1. Dinheiro deve trabalhar para você, não o contrário. 2. Poupar é bom, mas investir é melhor. 3. Riqueza leva tempo, não caia em promessas milagrosas. 4. Viva com menos do que ganha e invista a diferença. 5. Erre, aprenda e não repita os mesmos erros. 6. Estude antes de investir. Conhecimento é poder. 7. Tenha um plano e siga ele com disciplina. 8. Não dependa só do salário, tenha outras fontes de renda. 9. Seja generoso, mas sem prejudicar sua própria vida. 10. Dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo. Essas lições não são complicadas, mas exigem disciplina e paciência. Luiz Barsi não ficou rico da noite para o dia, e seus filhos também não. O que ele ensina é que, com pequenos passos todos os dias, qualquer pessoa pode construir uma vida financeira sólida. E o melhor, você não precisa esperar a escola ensinar isso. Comece hoje mesmo a colocar essas ideias em prática e veja a diferença no seu futuro. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu começo a aplicar tudo isso na prática? A resposta é simples: um passo de cada vez. Não adianta querer correr antes de aprender a andar. Luiz Barsi costuma dizer que o segredo está na consistência, não na velocidade. Vamos ver como colocar essas lições em ação no dia a dia, mesmo que você ainda não tenha muito dinheiro ou experiência.
Primeiro, comece pelo básico. Anote tudo o que você ganha e tudo o que gasta. Pode ser em um caderno, em uma planilha no celular ou até em um aplicativo. O importante é ter clareza. Se você ganha R$ 2.000 por mês e gasta 1.900, está quase lá. Mas se gasta 2.100, já está no vermelho. Esse controle é o ponto de partida para viver com menos do que ganha. Como diz a lição número 4. Depois, separe uma parte do que sobra para investir. Não precisa ser muito. Se você consegue guardar R$ 100 por mês, já é um começo. O erro de muita gente é achar que precisa de grandes quantias para investir. Barsi começou comprando ações de empresas sólidas, como a Vale e a Petrobras, aos poucos, todo mês. Ele não esperou ter milhares de reais para começar. E olha onde chegou. Outra dica prática é aprender com os erros. Ninguém acerta de primeira. Talvez você invista em algo que não dá certo ou gaste mais do que deveria em um mês. Tudo bem, o importante é entender o que deu errado e não repetir. Se você comprou uma ação só porque ouviu alguém falar bem dela, sem pesquisar e perdeu dinheiro, da próxima vez vai estudar antes, como manda a lição número 6. Ter um plano também é essencial. Pode ser algo simples como: vou guardar R$ 200 por mês para comprar ações da Ambev, ou vou economizar para ter uma renda extra com aluguel de imóveis. O que não pode é ficar só no quero ficar rico. É preciso definir como e seguir em frente. Se você desistir no primeiro obstáculo, nunca vai chegar lá. Sobre ter outras fontes de renda, não precisa ser nada complicado. Pode ser vender brigadeiros no fim de semana, dar aulas particulares da matéria que você domina ou até alugar um quarto da sua casa. O salário é importante, mas depender só dele é arriscado. Imagine se você perde o emprego e não tem nenhuma reserva ou outra renda, a vida fica muito mais difícil. E a generosidade? Ela também faz parte da equação. Barsi sempre ensinou aos filhos que ajudar os outros é importante, mas sem se prejudicar. Não adianta doar todo o seu dinheiro e depois ficar endividado. A ideia é encontrar um equilíbrio. Pode ser doar um pouco do seu tempo, compartilhar conhecimento ou até dar uma parte do que você ganha, desde que não comprometa suas finanças. Por fim, lembre-se: dinheiro é uma ferramenta. Ele serve para te dar liberdade, segurança e a chance de viver melhor. Mas não é um fim em si mesmo. Se você só pensa em acumular sem propósito, vai acabar infeliz. O objetivo deve ser usar o dinheiro para ter uma vida mais tranquila, realizar sonhos e ajudar quem você ama. A grande lição de Luiz Barsi é que construir riqueza não é sobre sorte ou truques mágicos, é sobre hábitos simples, repetidos todos os dias, por anos. Não existe atalho. Mas a boa notícia é que qualquer um pode fazer isso, independentemente de quanto ganha hoje. Comece agora, mesmo que seja com pouco. O futuro que você quer está nas pequenas escolhas que faz hoje. Luiz Barsi sempre diz que o dinheiro não é o mais importante na vida, mas é uma ferramenta poderosa para dar segurança e abrir portas. E uma das coisas que ele mais ensina aos filhos é que riqueza não se mede pelo que você tem, mas pelo que você consegue manter e fazer crescer. Não adianta ganhar muito e gastar tudo em coisas que não trazem retorno. O segredo está em viver abaixo das suas possibilidades, investir o que sobra e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Um exemplo prático que ele costuma dar é o de dois amigos. Um ganha R$ 10.000 por mês, mas gasta R$ 9.500 em carros, viagens e restaurantes. O outro ganha R$ 5.000, mas guarda R$ 1.500 todo mês. No final de 10 anos, quem você acha que estará mais tranquilo financeiramente? O primeiro pode até parecer mais rico no dia a dia, mas o segundo terá acumulado um patrimônio sólido, enquanto o primeiro estará sempre correndo atrás do prejuízo. Barsi também ensina que não é preciso ser um gênio para investir bem. O que importa é ter disciplina. Ele mesmo começou com pouco, aplicando pequenas quantias de forma consistente. Não esperou ter dinheiro para investir. Ele investiu para ter dinheiro. E uma das lições mais valiosas que passou aos filhos é: não tente adivinhar o mercado. Em vez de ficar pulando de investimento em investimento atrás de ganhos rápidos, é melhor escolher boas empresas ou ativos seguros e segurar por anos, reinvestindo os lucros. Outro ponto importante é evitar dívidas desnecessárias.
Barsi não é contra empréstimos em si, mas contra dívidas que não geram retorno. Financiar um carro novo todo ano, por exemplo, é jogar dinheiro fora. Já um empréstimo para comprar um imóvel que vai se valorizar ou para investir em um negócio que dá lucro pode fazer sentido. A regra é simples: se a dívida não te deixa mais rico no longo prazo, fuja dela. Ele também fala muito sobre a importância de ter múltiplas fontes de renda. Dependendo de um único salário é arriscado. Se você perde o emprego, tudo desaba. Por isso, ele incentiva os filhos a pensarem em formas de gerar renda passiva, dinheiro que entra mesmo quando você não está trabalhando. Aluguéis, dividendos de ações, royalties de um livro ou até um negócio que você monta e delega para outras pessoas administrarem são exemplos disso. Quanto mais fontes de renda você tiver, mais seguro você fica. Mas talvez a lição mais valiosa de todas seja sobre paciência. Barsi sempre diz que riqueza é construída no longo prazo, não da noite para o dia. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não veem resultados rápidos. Elas compram ações hoje e querem vender amanhã com lucro. Ou começam a guardar dinheiro, mas desistem depois de 6 meses porque acham que não está valendo a pena. A verdade é que os maiores patrimônios do mundo foram construídos aos poucos, com consistência. É como plantar uma árvore. Você rega todo dia, mas não vê o crescimento de um dia para o outro. Mas depois de alguns anos, ela está enorme. Por fim, Barsi ensina que dinheiro não é sinônimo de felicidade, mas pode evitar muitos problemas. Quando você tem uma reserva financeira, não precisa se desesperar com imprevistos, não fica refém de empregos ruins e pode tomar decisões com mais tranquilidade. Você pode escolher trabalhar com o que gosta, mesmo que pague menos, porque não está dependendo daquele salário para sobreviver. Pode ajudar a família, viajar ou até se aposentar mais cedo. A mensagem final é clara: não espere o momento perfeito para começar. Não importa se você ganha R$1.000 ou R$10.000 por mês. O que faz a diferença é o que você faz com esse dinheiro. Guarde um pouco, invista com inteligência, evite dívidas bobas e tenha paciência. Com o tempo, as pequenas economias de hoje se transformam em grandes patrimônios. E o melhor de tudo, você não precisa ser um expert em finanças para fazer isso. Basta ter disciplina e seguir as lições que já funcionaram para tantas pessoas como Luiz Barsi. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, sempre ensinou aos filhos que dinheiro não é só para gastar, mas para trabalhar por você. Ele costuma dizer que a maioria das pessoas troca tempo por dinheiro, trabalha horas e horas para receber um salário no fim do mês. Mas poucas aprendem a fazer o dinheiro trabalhar por elas. E é aí que está a grande diferença entre quem vive apertado e quem constrói liberdade financeira. Um exemplo simples: imagine duas pessoas que ganham o mesmo salário. Uma gasta tudo o que recebe em contas, parcelas e supérfluos. A outra guarda 20% do que ganha e investe em algo seguro, como ações de empresas sólidas ou fundos imobiliários. Com o tempo, a primeira continua dependendo do salário para pagar as contas, enquanto a segunda começa a receber dividendos, uma parte dos lucros das empresas que ela investiu. Esses dividendos podem cobrir parte das despesas, reduzir a pressão no orçamento e até permitir que ela trabalhe menos ou escolha algo que goste mais. Barsi sempre reforça que o segredo não está em ganhar muito, mas em gastar menos do que se ganha e fazer o dinheiro render. Ele mesmo começou com pouco, mas foi disciplinado. Comprava ações de empresas que pagavam bons dividendos e reinvestia esse dinheiro, criando um ciclo de crescimento. Hoje, ele recebe milhões em dividendos por mês, mas o princípio é o mesmo para quem está começando. Comece pequeno, seja consistente e não espere ficar rico da noite para o dia. Outra lição importante é evitar dívidas que não trazem retorno. Financiar um carro novo ou parcelar uma viagem no cartão pode parecer inofensivo, mas esses juros consomem uma parte grande do seu dinheiro. Barsi ensina que se você não pode pagar à vista, provavelmente não deveria comprar. Em vez de gastar com coisas que perdem valor, como eletrônicos ou roupas, é melhor direcionar esse dinheiro para investimentos que vão crescer com o tempo. Ele também alerta para a armadilha do estilo de vida inflado. Muitas pessoas, quando começam a ganhar mais, aumentam os gastos na mesma proporção.
trocam de carro, de casa, de celular, mas isso só as prende ainda mais ao salário. A verdadeira liberdade vem quando você mantém seus custos baixos e investe a diferença. Assim, mesmo que perca o emprego ou passe por uma crise, você tem uma reserva para se sustentar. Por fim, Barsi ensina que paciência é fundamental. Investir não é como um jogo de sorte, onde você fica rico rápido. É como plantar uma árvore. Você rega todos os dias, cuida e só depois de anos colhe os frutos. Quem desiste no meio do caminho não vê o resultado, mas quem persiste, mesmo com pequenos valores, acaba construindo um patrimônio que gera renda passiva, dinheiro que entra na conta sem que você precise trabalhar por ele. A grande lição de Luiz Barsi para os filhos e para todos nós é que riqueza não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você guarda e como faz esse dinheiro crescer. Comece hoje, mesmo que seja com R$ 50 por mês. Aprenda o básico, evite erros bobos e mantenha o foco no longo prazo. Com o tempo, você vai perceber que a verdadeira liberdade financeira não é um sonho distante, mas uma realidade que você mesmo pode construir. Oi!